Pessoal, finalizando conteúdo de relevo, exercício do livro de vocês, tá certo? Reparem na primeira questão. É uma descrição sobre o que acontece em países que tem esse caso específico de terremoto, tá certo? De repente sente-se uma vibração que aumenta rapidamente, lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. É uma descrição, isso é bem comum no Japão, tá certo? Faz parte do cotidiano deles. E isso reflete um pouquinho do que acontece dentro do planeta. Terremoto, maremoto, vulcanismo é agente endógeno. Então essa questão, qualquer letra que fale sobre agente externo, você ignora, tá certo? Então repara, o fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de. Quem é que vai sentir o terremoto? São as pessoas que estão próximas da área de contato das placas tectônicas. Nós iremos chamar de abalo sísmico, tá certo? Esse contato é o epicentro do terremoto, é aonde ele se origina, tá certo? Então a opção correta vai ser aquela que fala de agente interno. Quando tiver uma letra falando de agente externo, você corta. Letra B está errada. Desgaste da erosão superficial. Erosão é o desgaste da rocha. Processo externo, nada a ver. Letra C, intemperismo químico, ou seja, ação de organismos vivos na rocha. Nada a ver também. Agente externo, eu quero saber do agente interno. D, formação de aquíferos profundos. Gente, aquíferos profundos têm relação com origem geológica, estrutura geológica. Ou seja, locais que são formados por bacias sedimentares vão ser depósitos reservatórios de aquíferos, lençóis freáticos, tá certo? Nada a ver, uma vez que os locais de contato de placas tectônicas, choques, são locais de dobramentos modernos, formação de relevo, tá certo? Letra E, acúmulo de depósitos sedimentares. Outro processo externo. A letra correta, letra A. Letra A. Enem 2012, não dá para perder uma questão dessa dada. Tá certo? Olha só. Leia essa manchete. Isso aí tem vários canais no YouTube, esse texto. Então você pausa e lê essa matéria. Está falando de pessoas da Indonésia que vão em vulcões ativos, tá certo? Para retirar minerais preciosos. Sobre esse fato, a notícia evidencia o quê? No caso específico, a gente vai falar sobre coleta de enxofre valioso ao redor de vulcões ativos, tá certo? Na ilha de Java. Isso fica lá na Indonésia. Você lê a notícia todinha, tá no livro de vocês. Não iremos perder tempo, já resumi, tá bom? Então a notícia, ela vai evidenciar o quê? Opção correta, meus amigos, letra A. É possível viver e trabalhar próximo a vulcões ativos,
mas é necessário conhecer o seu funcionamento para proteger-se adequadamente. Na Indonésia é cultural, existe um capital de cultura, de conhecimento das populações que vivem acerca de vulcões, tá certo? Então eles sabem lidar com a situação. Viver próximo de vulcões requer cuidados, e eles têm esses cuidados e inclusive conseguem até gerar uma renda extra retirando minerais preciosos, tá certo? A letra B está errada, porque ela diz o seguinte: o uso de equipamentos de segurança adequados garante que a população possa trabalhar sem que haja risco à saúde. Primeiro ponto, vulcão, meu amigo, não tem como se proteger, tá certo? E risco à saúde é outra mentira. Um vulcão, ele produz muito enxofre. Enxofre é altamente tóxico. Então a saúde das pessoas próximas a um vulcão já é comprometida, tá certo? Letra C. Os seres humanos dominam os fenômenos naturais. Aí já é pretensão. Dizer que o ser humano domina chuva, calor, pressão, é sacanagem. O ser humano, ele é um agente externo. Agora, falar que ele domina os agentes externos, realmente não tem nada a ver. Letra D. Os seres humanos que trabalham em torno do vulcão possuem maior atuação de modelagem do relevo do que o próprio vulcão. Meus amigos, o vulcão é o maior fenômeno que acontece no planeta. Ele transforma o relevo em questão de segundos. Então, falar que nós seres humanos modelamos o relevo mais do que o próprio vulcão, realmente é muita autoestima. O vulcão, gente, é uma coisa de outro mundo. Eu nunca presenciei um, nunca viajei, mas realmente quem mora próximo, quem já viu, quem já testemunhou um vulcão entrar em erupção, o céu escurece, fumaça, calor, sabe? Então não tem nada a ver falar que o ser humano modifica mais do que o próprio vulcão. Passa longe disso, tá certo? Letra E. Conhecer os agentes internos de modelagem do relevo garante que as pessoas possam trabalhar sem riscos em áreas extremamente perigosas. Na hora que fala que garante, está garantindo que não vai ter nenhuma morte, está garantindo que está tudo sob controle. E meus amigos, pessoas que trabalham numa situação dessas, elas não têm garantia nenhuma. Elas trabalham por conta própria, elas não fazem um estudo, elas não são pessoas que estão estudando aí os abalos sísmicos, tá certo? Os sismógrafos, por exemplo. Então não tem nada a ver. Opção correta, letra A. As imagens a seguir representam dois tipos de vulcões, analise-as. O primeiro é um vulcão de lava, ele muda a paisagem rapidamente, forma rochas magmáticas, tá certo? E ele destrói tudo que tem pela frente. Então ele é muito mais letal a curto prazo. Já o segundo é um vulcão de fumaça. Embora ele pareça ser mais tranquilo, mais calmo que o de lava, há quem diga que ele é mais prejudicial. Essa fumaça, ela lança sobre quilômetros e quilômetros de distância. As linhas aéreas nem podem trafegar, porque o avião, quando se choca com essa fumaça preta,
essa fumaça preta, ela é carregada de enxofre, é carregada de gás metano, é carregada de gás carbônico. Ela é muito dura, então é capaz de derrubar qualquer avião. Fora o risco à saúde das pessoas que moram a quilômetros de distância, porque é uma fumaça tóxica. Então a gente tem dois tipos de vulcões, o de lava e aquele de fumaça, tá certo? Em relação à imagem, qual tipo de relevo existe nesse local? Letra A pergunta isso. Ora, existem 3 tipos de relevo: planalto, planície e depressão. Para que a gente possa responder, nós temos que ter acesso a aulas passadas, tá certo? Então dá uma visualizada nas aulas passadas para que você entenda o conceito de relevo e os 3 tipos, tá certo? Fica bem claro que o relevo aqui destacado é planalto. Na letra B pergunta quais agentes internos podem atuar nesse relevo. Ora, o movimento de placas tectônicas vai produzir dobramentos modernos, ou seja, cadeias de montanhas. O choque de placas produz cadeias de montanhas. Na letra C, pergunta quais os agentes externos atuam nesse relevo. Observe que é um relevo desgastado, erodido, modelado. Ou seja, vamos fazer a seguinte imaginação: quem o produziu? Agentes internos.